Sejam todos bem-vindos ao canal 15 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e hoje iremos ver a nossa videoaula de número 32. Essa videoaula é interessante porque vai abordar questões relativas a funções quadráticas de segundo grau, né? Equações de circunferência, parábola e outras questões em que a resolução desses sistemas algébricos de segundo grau vão permitir a solução de um incontável número de questões e na resolução também de interpretações de gráficos. Espero que todos tenham proveito dessa aula e vamos então iniciar a nossa aula rememorando questões do que se quer e o que se tem. O que se quer, a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta deve ser feita quando queremos extrair do enunciado desse exercício de matemática para acharmos o que é dado para se resolver o mesmo. Encontrados o que é pedido e o que é dado, fica mais fácil estabelecer uma estratégia para a resolução da questão. Vamos à primeira de hoje. Caiu no ano de 2009 a questão 155. Ela diz o seguinte: um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço de álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é, e são dadas 5 possibilidades. Vamos lá. O que se quer? A expressão que relaciona o valor da arrecadação da venda de álcool com o desconto X dado em reais. Volume de álcool vendido, 10 mil litros por dia. Preço de cada litro, R$ 1,50. Desconto oferecido pelo dono do posto, 1 centavo por litro, obtendo, por conseguinte, um aumento no volume de vendas de 100 litros por dia. Exemplo, um volume vendido de 10.200 litros, com preço de R$ 1,48, correspondeu a um desconto de 2 centavos por litro. Então vamos à resolução. Então, antes de comentarmos essa resolução, vejam bem que a estratégia de vendas desse posto foi o seguinte: ele já tinha uma quantidade de consumidores habituais que compravam dele 10 mil litros diários, né? E ele tentou então atrair mais gente para o posto. De que forma? Fazendo uma campanha reduzindo 1 centavo por litro. Ele observou que nos primeiros dias isso aconteceu. Quando ele baixou em 1 centavo o litro do combustível, apareceram mais consumidores que compraram mais 100 litros naquele dia. No outro dia ele baixou 2 centavos e percebeu que aí não foram mais 100 litros, ele vendeu mais 200 litros além dos 10 mil. Tá ok? Então usando esse raciocínio, vamos resolver essa questão. A arrecadação V que ele vai obter diariamente é o volume que ele vendeu total, né? Que ele já costumava vender mais do que ele aumentou de produção, de venda, com a promoção. Tudo isso multiplicado pelo preço já descontado. O preço já descontado, o que é? É R$ 1,50 menos 0,01x. Por que 0,01x? Porque ele desconta a cada litro vendido, X, né, ele redesconta 0,01 centavo. Então, se ele vender 200, aqui vai ser 2. Vai ser 0,02. Se for 3, será 3 e assim por diante. Isso na quantidade que ele costumava já vender, que é 10 mil. E depois, com o ganho desses 100, que ele vai ter, vezes X, todo dia, e o preço é o mesmo, 1,50 menos 0,01x. Aqui, a grande chave de resolver essa questão é montar corretamente essa equação, né? Ou seja, essa equação é os 10 mil vezes o preço que inicialmente era 1,50, mais o que ele ganhou com o aumento nas vendas pelo desconto dado. Então, a cada 0,1 centavo dado, ele conquistou mais 10, mais 100.
Então, se ele der X de desconto, ele vai ter 100x. Mas o preço também vai reduzir de X centavos. Ficou claro? Então, a cada desconto, cada vez que aumenta a X, ele aumenta esse 100 aqui, porque vai ser então 100 vezes X. Tá claro? E o preço também vai reduzindo conforme o aumento de X. Então, vamos lá. Então, 10.000 vezes 1,50 vai dar 15.000, certo? 10.000 vezes 001x, 10.000 vezes 001x, vai dar menos 100x, menos 100x. Depois eu tenho mais 100x vezes 1,50, seria mais 150x. Depois mais 100x vezes menos 001x, vai dar menos x ao quadrado vezes 10.000, né? Perdão, menos x ao quadrado. Por quê? Ah, sim, vamos lá, vai simplificar essa expressão aqui, ó. 100x vezes 001x, 100 com 001 simplifica, vai ficar x vezes x ao quadrado, vai aparecer aqui menos x ao quadrado. Então essa expressão está aparecendo de forma invertida aqui, tá? Vamos repetir, para não termos dúvida. 10.000 vezes 1,50, 15.000. 10.000 vezes menos 001x, vai dar menos 100x, está aqui. Então isso aqui já matou. 100x vezes menos 001x dá menos x ao quadrado. 100x vezes 1,50 dá mais 150x. Vamos lá agora, operando isso aqui. Vai ficar 15.000, que é o termo independente, mais 150 com menos 100x vai dar mais 50x. E o que sobrou lá, menos x ao quadrado. Essa resposta é a resposta D. 15.000 mais 50x menos x ao quadrado, que é uma equação de uma parábola do segundo grau. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 177 diz o seguinte: em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria: um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Então nós temos a fonte aqui de coordenadas menos 1 e 1, nesse referencial XY. O ponto B, 1 mais 1 menos 1, uma semirreta que liga diretamente esses pontos, e uma semicircunferência que tem esse mesmo objetivo, porém seguindo um caminho maior. Ok? Vamos lá. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. A urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como uma aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água no bairro é D. E são dadas 5 possibilidades. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? O menor tempo possível em hora para a conclusão da galeria dessa rede. O que se tem? Uma galeria que vai da fonte F até o bairro B, nesse gráfico quilômetro por quilômetro. As coordenadas são conhecidas, de F e de B. Tempo gasto na execução da galeria, se for em linha reta, 1 metro por hora. Tempo gasto na execução da galeria, se for no trecho da semicircunferência, 1 metro a cada 0,6 horas. Então é quase o dobro mais rápido ir pela semicircunferência do que pela linha reta. Então vamos à resolução comparar esses dois processos de construção, ou via a linha reta ou via a semicircunferência, e ver aquela que chega mais rápido no seu destino. Para resolvermos isso, vamos utilizar o conceito da distância entre 2 pontos. Nós temos aqui 2 pontos, olha aqui, ó, na figura, o ponto F e o ponto B, a fonte e o B. Como é que nós achamos essa distância aqui? Ó? Então, a distância entre 2 pontos é dada pela diferença entre as suas abscissas. Eu pego o XB menos o XF, vou achar esse cateto desse triângulo retângulo, tá certo?
depois YF menos YB em módulo, vou achar essa altura. A base ao quadrado mais altura ao quadrado vai dar o quadrado da hipotenusa, que é a distância, quadrado da distância. Então o quadrado dessa distância é igual a diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Vamos trocar xb por 1, xf por menos 1, yb por menos 1, yf por 1, nessa expressão. Nós vamos encontrar que o diâmetro, que a distância ao quadrado vale 8. Vale 8. O 8 é 4 vezes 2. Por que vamos deixar sob forma de 4 vezes 2? Porque ao extrairmos, para achar essa distância, extraímos a raiz quadrada de dbf ao quadrado, raiz de 8 é raiz de 4 vezes raiz de 2, raiz de 4 é 2, e vezes raiz de 2, que é 2 elevado a meio. Ok? Sabemos que 2 elevado a meio, pelo que o exercício diz, pediu para considerar a aproximação 1,4. Então vamos considerar a raiz de 2 como 1,4. Vai ficar 2 vezes 1,4, vai dar 2,8 quilômetros. Então esse trecho que vai do ponto F ao ponto B em linha reta tem 2.800 metros. Se em cada metro se gasta 1 hora, serão 2.800 horas se eu for fazer essa obra por um túnel através desses pontos F e B em linha reta. Agora vamos ver o mesmo caminho traçado pela circunferência. Nós temos aqui uma semicircunferência. O perímetro de uma circunferência total seria 2πr, portanto a metade desse perímetro, o semiperímetro disso seria apenas πr, ou π vezes diâmetro sobre 2, porque o raio é diâmetro sobre 2. Como nós já vimos que esse diâmetro é esse segmento de reta aqui, FB, que é 2,8 km, então vai ficar π vezes 2,8 sobre 2, o que vai dar 1,4 vezes π, ou 3 vezes 1,4 vai dar 4,2 km. Essa distância pela semicircunferência vai dar, portanto, 4,2 km, 4.200 metros. Se a cada metro nós temos 0,6 horas gastas, basta multiplicar por 0,6, vamos encontrar 2.520 horas menos que o tempo gasto por ir em linha reta, que era 2.800, e a resposta correta é a resposta B. Ok? Interessante essa questão, mostra que nem sempre o caminho mais perto é o da linha reta, depende do que temos no solo para perfurar esse túnel. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 168 diz o seguinte: para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles e são dadas 5 alternativas. Essa é uma questão difícil, peço que vocês prestem atenção para a resolução desta questão. O que se quer? A maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles. E qual as condições, o que se tem? São dois focos de incêndio, o foco A e o foco B. Esses focos estão distantes entre si de 30 metros. O bombeiro C, genericamente num ponto XY genérico, deve estar posicionado de modo que a distância do foco de incêndio maior seja o dobro da distância que ele esteja do foco menor. Ou seja, se aqui está o foco A de maior intensidade, aqui está o foco B de menor intensidade, a distância desse bombeiro até o ponto A tem que ser maior, o dobro do que a distância até o ponto B. Está claro isso? Então, para entendermos o exercício, vamos imaginar o ponto A e o ponto B. Aqui o ponto de maior intensidade e o ponto de menor intensidade. Tá? Se o bombeiro ficar no meio entre esses dois, então a condição não vai estar satisfeita, porque a distância dele ao foco A tem que ser o dobro da distância até o foco B. Tá? Então não dá para pensar inicialmente numa linha reta, temos que pensar numa região que possa termos uma circunferência, por exemplo, né? Ou uma outra reta que esteja fora dessa linha que passa por A e B. Ok? Então vamos lá. Considere os pontos A e B sobre um eixo X
de modo que o ponto A tenha coordenadas 0, 0 e o ponto B tenha coordenadas 30 a 0, representando os focos de incêndio, e o x do B é exatamente a distância entre A e B. Seja C de coordenadas XY um ponto genérico representando o bombeiro. Vamos considerar a distância D maiúsculo como sendo a distância entre esse bombeiro e o ponto A, onde estaria então o foco de maior temperatura, mais elevado. A distância entre dois pontos, nós já vimos, vamos repetir, a distância entre dois pontos é diferença ao quadrado entre suas abscissas, mais o quadrado da diferença entre suas ordenadas. Não importa se é um menos o outro menos um, porque essa diferença vai ser tomada e depois, praticamente em valor absoluto, porque vai ser elevada ao quadrado. Tá? Como é a hipotenusa de um triângulo retângulo, x, delta x ao quadrado, delta y ao quadrado, a soma por Pitágoras vai dar a hipotenusa, que é a distância. Então, a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas diferenças vai dar a distância. Portanto, a distância ao quadrado é xc menos xa mais yc menos ya. Ok? Essa distância de C até A nós estamos chamando de D maiúsculo. Então, essa distância D maiúsculo vai ser x menos 0, que a coordenada de A é 0, e y menos 0, porque a ordenada de A também é 0, que vai dar x2 mais y2. Essa distância D grande ao quadrado tem que ser o dobro da distância menor, que vai de C até B, que se for elevado ao quadrado vai dar 4D ao quadrado. Ok? Bom, então vamos ver agora quanto vale essa distância D minúsculo ao quadrado. Tá? Então, a distância D minúsculo ao quadrado é a distância de C até B. B tem abscissa 30 e ordenada 0. Então, vai ficar x menos 30 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 30 ao quadrado. X menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Porque zeros aparecem. Desenvolvendo a expressão, x menos 30 ao quadrado, vamos achar x2 menos 60x mais 900. O quadrado do primeiro menos o duplo produto mais o quadrado do segundo. E mais o y2 que sobrou aqui. Então, continuando essa expressão, ordenando o primeiro termo que multiplica o x ao quadrado, depois o termo que multiplica y ao quadrado, nós vamos ter x2 mais y2 menos 60x mais 900. Então, isso aqui nada mais é do que apenas um reordenamento do que estava aqui antes. Muito bem. Essa é a distância dzinho ao quadrado. A distância d grande ao quadrado, d maiúsculo, é 2d ao quadrado, que vai dar 4d ao quadrado. Então, vai dar 4 vezes essa expressão que nós encontramos aqui. 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes y ao quadrado, 4 vezes 60 menos 240x, 4 vezes 900 mais 3.600. Isto aqui, d ao quadrado grande, é exatamente o que nós já tínhamos achado aqui, o x2 mais y2. Se eu passar o x2 para o primeiro membro, o y2 vai ficar igual a 0, vai ficar em forma de equação. Então, passando para cá, vai ficar 3, x2, passando y2, subtraindo os 4, vai ficar 3y2, e o que já tinha permanece constante. Menos 240x mais 3.600 igual a 0. Temos aqui ainda, dá para simplificar tudo por 3, x2 mais y2, menos 80x mais 1.200 igual a 0. Opa! Vamos prestar atenção. Essa expressão aqui é a equação de uma circunferência, na sua forma de equação geral. A equação geral da circunferência seria x2 mais y2, mais uma constante multiplica x, mais uma constante multiplica y, mais o termo independente igual a 0. Tá ok? Então, se nós compararmos essas duas equações, a equação que nós encontramos aqui, da distância d em função da distância d minúscula, achamos uma relação entre x e y, que são as coordenadas do ponto C, onde está o bombeiro. Então, vamos lá. Então, comparando, olha, 1 com 1, 1 com 1, menos 80 com d, então d é menos 80, e com 0, porque não tem o termo y aqui, e o f com 1.200. Então, d é menos 80, e é 0, f 1.200. Onde o centro dessa circunferência, tá certo? Isso então é conceito, isso é conhecimento, isso é fórmula, que não foi dada no exercício, mas pressupunha que o estudante tinha conhecimento disso. Se eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó,
onde D é o fator que multiplica o termo x, o E é o fator que multiplica y, e F é o termo independente. As coordenadas do centro são dadas por menos D sobre 2, e o y é dado por E sobre 2. Portanto, menos D sobre 2 é 40, porque D é 80, e menos E sobre 2 dá 0, porque E vale 0. Então, o centro desta circunferência, onde está o bombeiro, onde passa o bombeiro, né, tem ordenada abscissa 40 e ordenada 0. Então, vamos só rememorar. Nós pegamos uma linha reta, um eixo X, o ponto A estava aqui na origem, 0, 0. O ponto B, o foco estava no ponto 30,0. Abscissa 30, ordenada 0, porque estão todos no mesmo eixo X plano. Acabamos de descobrir que o bombeiro está numa circunferência, cujo centro dessa circunferência está numa distância 40 do primeiro foco, ou 10 do segundo, 40, e ordenada 0, ou seja, também está no mesmo eixo X. No mesmo eixo que passa o ponto A, passa o ponto B, está o centro da circunferência, que está centro da circunferência que está o bombeiro C. Ficou claro? A, B, origem da circunferência, centro da circunferência, e a circunferência aqui. Ficou claro? Bom, então o que o exercício quer saber? Qual a distância máxima, mínima, a maior distância máxima em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles? Ora, se eles estão na circunferência, eles têm que estar diametralmente opostos, não é? Você faz parte da circunferência, você está aqui, sobe, assim por diante, vai virando. Então as distâncias entre os bombeiros têm que satisfazer essa condição do dobro da distância, ser satisfeita, que é a condição da circunferência, o lugar geométrico desses pontos que estão a distância em dobro do foco de maior intensidade do outro, né? E dois bombeiros que estejam nessa mesma linha satisfazendo essa relação tem que estar exatamente na mesma diagonal, um vai estar na diagonal oposta. É muito interessante essa questão e é muito difícil, porque nós temos que fazer esse tipo de análise. Bom, então achamos o centro, agora precisamos achar o raio ou o diâmetro, né? O diâmetro vai ser dado pela raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F. Raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado, D, E e F. Substituindo, o E não existe, é 0, vai ficar 80 ao quadrado menos 4.800, que é 4 vezes 1.200. Extraindo a raiz quadrada disso, 80 ao quadrado dá 6.400. Menos 4.800 vai dar 1.600. Raiz de 1.600 é 40 metros. Então o diâmetro é 40. Os bombeiros estarão em postos diametralmente opostos. A resposta, portanto, B, 40 metros. Ok? Uma questão muito interessante. Caiu em 2018 e é possível que possa cair brevemente, porque ela mexe com o conhecimento da equação geral da circunferência, com o conceito de equidistância de lugar geométrico, que a circunferência é o lugar geométrico de pontos equidistantes do seu centro. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 145 diz o seguinte: uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de D-1 milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem de luz, ou seja, somente o raio de luz que atinge as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Então é dada uma malha, né, uma malha genérica, aqui, onde se nós pegarmos um anel dessa malha, um anel que esteja a uma distância, aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó, tá? Aqui, ó, vamos pegar, essa distância aqui vale D. Vamos pegar por baixo, fica mais fácil. Distância D, daqui até aqui, distância D. Altura D, então distância D, altura D. Olha, veja bem, eu vou circundar com o ponteiro do mouse esse retângulo, esse quadrado, né, na realidade, da malha genérica aqui. Se eu raciocinar em termos dessa unidade, dessa malha aqui, ó,
fica mais fácil de entender porque ele se repete, né, verticalmente e horizontalmente, em todo sentido. Então vamos analisar em cima dessa malha unitária, tá, de altura D, tá certo? Base D, um quadrado, base D por D, e a parte escura, a parte que não deixa passar a luz, né, que é a parte da proteção solar, né, vai ser também formada por retângulos. De que maneira eu posso achar? Eu posso pegar esse quadrado aqui, ó, e subtrair esse retângulo menor aqui, ó. Eu vou ter a área que está coberta pelas fitas, está coberta pelas fitas da malha, ok? Bom, então vamos ver o que o exercício pede. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 de comprimento. A medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%, são dadas 5 alternativas. Vamos à solução dessa questão. O que se quer? A medida D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%. O que se tem? Um esquema ilustrativo mostrando uma malha de fitas escuras de largura 1 milímetro e espaçamento de D-1 milímetro entre elas, para reduzir a transparência da malha. Aqui, ó, essa fita adesiva aqui, ó, tem 1 milímetro de espessura, tá certo? E aqui nós temos uma distância D, que quer saber quanto que é, que define essa unidade de malha aqui. A cobertura da malha tem que ser 75% da área de vidro de 5 metros por 9 metros. Muito bem, vamos à resolução. Cálculo da área coberta de um elemento genérico dessa malha. Vamos pegar um elemento genérico, como mostramos aqui, ó, tem base D e altura D, um quadradinho aqui, certo? Então a área correspondente, a área coberta, será a área total menos essa área branca aqui. Então seria D ao quadrado, tá certo? Menos D menos 1. Esse espaço seria D menos 1, que é a espessura da fita, né? Ao quadrado, porque ele, da mesma forma que ele reduz na vertical, reduz na horizontal. Portanto, esse quadradinho branco aqui será D menos 1 ao quadrado. Tá claro? Isso aqui, ó, essa área coberta, ela tem que produzir o quê? Ela tem que produzir uma cobertura de 75% da área de vidro. Então tem que ser 75% dessa área genérica, porque nós vamos estender esse raciocínio para todo o vidro, né? Então 0,75 de A, 0,75 é 3/4, tá certo? E essa área toda aqui é D ao quadrado. Nós já vimos aqui D ao quadrado, que a malhazinha é D por D. Então temos D ao quadrado menos D menos 1 ao quadrado igual a 3/4 D ao quadrado. Se eu passar o 3/4 D ao quadrado para o segundo membro, vou ter uma equação de segundo grau aqui, ó. Vai ficar então D ao quadrado menos 3/4 de D ao quadrado menos o que está aqui agora ao quadrado. D ao quadrado menos 2D mais 1. Trocando o sinal com o menos está aqui fora, fica menos D ao quadrado mais 2D menos 1. Igual a 0. Se eu multiplicar tudo por menos 4 para facilitar, então vai ficar, por que menos 4? Para poder eliminar esse 4 que está aqui, né, da fração. Então vai ficar 4D ao quadrado menos 3D ao quadrado vai dar menos 4D. Perdão, esse D ao quadrado já dá para simplificar com menos D aqui ao quadrado. Ó. Só vai sobrar o menos 3/4 de D ao quadrado. Menos 3/4 D ao quadrado vezes 4 vai dar 3D ao quadrado. Né? Menos 4 com menos 3/4 mais 3D ao quadrado. Ok? Menos 4 vezes mais 2D vai dar menos 8D. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Então, chegamos a uma equação do segundo grau. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2, menos 4AC, tudo dividido por 2A. Raiz quadrada de menos B, mais ou menos, B2 menos 4AC, tudo dividido por 2A. Menos B, menos 8, vai dar mais 8. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, 64. Menos 4AC, 4, 4, 16, vezes 3, 48. Raiz de 64 menos 48 é raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então vai ficar 8 mais ou menos 4 sobre 6. 8 mais 4, 12 sobre 6, 2. 8
mais 4, 12 sobre 2, 6. 8 menos 4, 4, 4 sobre 6, 2 terços. 2 terços de milímetro é uma solução para D, porém ela não é uma solução factível, porque ela é menor que a espessura da fita, que é 1 milímetro. Essa fita tem 1 milímetro, portanto, o diâmetro dessa janela não pode ser menor que o diâmetro da fita. E a resposta correta, resposta A, diâmetro D igual a 2 milímetros, tá certo? Largura D, medida D, 2 milímetros. Ok? Vamos para a próxima. Também desse mesmo ano, de 2015, a questão 157 diz o seguinte: uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas em média R$300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido de acordo com a equação Qzinho igual a 400 menos 100p, na qual Qzinho representa a quantidade de pães especiais vendidos e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Então, o que o dono da padaria pretende? Ele sabe que se ele aumentar a quantidade, se ele fizer uma promoção e reduzir o preço desse pão, né, ele consegue vender uma quantidade de pães, maior. Porém, ele quer bolar uma relação que permita a ele a não perder o faturamento que já vinha garantido, que era de R$300. Tá certo? R$300. Então, ele tem que faturar R$300, ou seja, a relação que existe entre pão e quantidade tem que ser equilibrada de tal modo que, se aumentar a quantidade, ele diminui o preço, ou vice-versa. Tá certo? Mas o importante é que ele consiga os R$300. Então vamos lá a pergunta. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar em que intervalo? Entre 50 centavos e 1,50? Entre 1,50 e 2,50? Entre 2,50 e 3,50? Entre 3,50 e 4,50? Ou entre 4,50 e 5,50? Então vamos ver como é que o dono da padaria resolve essa condição, essa equação que envolve quantidade de pão e desconto. Vamos lá. O que se quer? Em qual intervalo de preço se encontra o pão especial na promoção? O que se tem? Expressão da quantidade Qzinha em função do preço P do pão especial. Qzinha é 400 menos 100p. Isso é dado do exercício, está aqui, ó. Q 400 menos 100pzinho. Venda de 100 pães especiais por R$300 antes da promoção. Ou seja, antes ele diariamente vendia 100 pães e faturava R$300. Ele sabe agora que, se ele fizer uma promoção e baixar um pouquinho o preço do pão, ele aumenta a quantidade e ele quer que essa relação preço e quantidade seja de tal forma que o preço total não aumenta. Então vamos lá, vamos à resolução. O preço do pão especial antes da promoção era R$300 dividido por 100, R$3. Então esse é o preço que ele tinha. E ele pretende agora baixar gradualmente para aumentar a quantidade. Para arrecadar R$300 por dia com a promoção, o produto Q vezes P tem que ser 300, tá certo? Se ele vender um pão, o preço tem que ser R$300. Se ele vender 10 pães, o pão tem que valer 30. Se ele vender 300 pães, R$1 e assim por diante. A relação é importante, que ele tem que acontecer, que a quantidade de pães vezes o preço é R$300. Q vezes P 300. Bom, se Q vezes P é 300, eu posso estabelecer uma relação entre Q e P. Basta passar o P para o segundo lado, vai ficar Q igual a 300 sobre P. Opa, tem uma relação aqui, Q igual a 300 sobre P, e tem uma outra lá dada pelo enunciado, que é 400 menos 100p. Então, se eu pegar essas duas equações de Q em função de P, ó, só igualar elas aqui, 1 e 2, eu já consigo achar o P, que é o que o exercício pede, preço. Então, igualando isso aqui, ó, vai ficar 300 sobre P igual a 400 menos 100p, igualando essas duas equações aqui, ó. Tá? Bom, como eu tenho um sobre P aqui dividindo, eu passo esse P dividindo para o segundo membro, multiplicando, fica 400p menos 100p ao quadrado. Tá? Então, menos 100p ao quadrado, mais 400 igual a 300 sobre P. Se eu multiplicar tudo por menos 1, né,
e passar o 300 para o primeiro membro da igualdade, vai ficar 100p ao quadrado menos, que aqui era mais 400p, e aqui era menos 300, ficou mais 300 igual a zero. Se eu dividir tudo por 100, simplificar novamente, vou achar essa equação de segundo grau. P2 menos 4p mais 3 igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara para achar a raiz de uma expressão de uma equação de segundo grau, nós temos menos b mais ou menos b, raiz quadrada de b2 menos 4ac, tudo sobre 2a. Menos b é 4, b é 4, vai ficar menos 4, vai ficar menos 4, vai dar 4, né? Mais ou menos b2, que é 4 ao quadrado, que é 16, menos 4ac, menos 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 vai dar 4, então ficou 4 mais ou menos raiz de 4, raiz de 4 é 2. Então temos o 4 mais 4, que dá 8, dividido por 2, ou 4 mais 2, que dá 6, dividido por 2, que vai dar 3, ou 4 menos 2, que vai dar 2, dividido por 2, vai dar 1. São as duas raízes dessa equação, 3 e 1. Como antes da promoção o preço era R$3 de cada pão, não tem mais sentido de usar esse valor, já que ele fez a redução de modo a fazer com que a multiplicação de preço vezes pão desse exatamente R$3. E a condição para que isso seja plenamente atingido é que o preço do pãozinho tem que valer R$1. E a pergunta é, em que intervalo de preço esse preço de R$1 está? Ele está no primeiro quesito, o intervalo de preço entre 0,50 e 1,50, exatamente no meio, e a resposta A. Ok? Muito interessante essa questão, porque ela mexe com duas relações cujo produto dessa condição vai produzir uma equação do segundo grau e temos que resolver pela equação de Bhaskara. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 141 diz o seguinte: um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: o A, o B, o C, o D e o E, cujas coordenadas estão colocadas aí nesse gráfico cartesiano. Vamos à pergunta: passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? E são dadas 5 equações. Vamos analisar cada uma delas. O que se quer? A maior pontuação do jogo de tiro, que utiliza como alvos os pontos de um plano cartesiano. O que se tem? Tiros disparados através de equações de retas ou circunferências que passam pelo ponto 0, 0. Então, a condição do exercício é que as retas e circunferências têm que passar pela origem do sistema. O ponto não pode estar na origem, mas a equação da reta e a equação da circunferência deve conter a origem do referencial, ok? Então vamos lá. Alvos disponíveis: A, B, C, D e E. Alvos acertados por retas valem 1 ponto e por circunferências 2 pontos. Então vamos ver, olhando o gabarito que ele propõe aqui, qual dessas alternativas é a correta. Então vamos lá. Se nós imaginarmos que o alvo disparado pela reta x igual a 0 seja o melhor, vamos ver onde esse alvo atinge. Tá? Então, essa reta aqui passa exatamente pelos pontos A e E. Né? X igual a 0, essa reta y igual a 0. X igual a 0. Então, A e E são 2 pontos. Se for a reta y igual a 0, essa reta aqui, y igual a 0 é a reta x. Só temos o ponto C. Então seria 1 ponto. A circunferência, x2 mais y2 igual a 16. X2. O que significa essa circunferência? É uma circunferência cujo centro é 0, 0.
x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r quadrado, que é a equação geral da circunferência, perdão, a equação reduzida da circunferência, cujo raio tem coordenadas, nesse caso, 0 e 0. Então, está aqui no centro e o raio vale 4. Então, se está no centro e o raio vale 4, ele está passando por A e por C. Apenas A e C. Está vendo? Então, A e C satisfazem 4 pontos. 2 vezes, cada vez que eu acerto o trajeto da circunferência, é múltiplo por 2. São 2 alvos acertados, vezes 2, 4 pontos. O item D, uma outra circunferência, que é x2 mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. O que é aqui? O que aparece aqui? A abscissa do centro é 0. X do centro é 0, y do centro vale 2. Então, a circunferência tem abscissa 0 e ordenada 2. E o raio é raiz quadrada de 4, que é 2. Raio 2. Muito bem, então essa circunferência que tem centro, aqui, ó, x igual a 0. Opa, x igual a 0 e y igual a 2, exatamente está no ponto E. O centro dessa circunferência é o ponto E. E tem raio 2, olha. Se nós formos traçar essa circunferência de raio 2, ele passa por A, por D e pela origem. Mas me interessa apenas o A e o D. São, portanto, 2 pontos. 2 vezes 2, porque estão na circunferência, são 4 pontos. Finalmente, vamos ver a outra e a última circunferência. Tem equações x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Opa, então as coordenadas do centro são 2 e 2. Certo? X menos x0, mais y menos y0 ao quadrado. E o raio é a raiz de 8. A raiz de 8 é 2 raiz de 2. Tá certo? Nós já vimos que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Raiz de 4 é 2. E vezes raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, vamos ver então a localização. O centro dessa circunferência está no ponto D, ó, tem coordenadas 2 e 2, x2, y2. E ela tem um raio 2 raiz de 2, que é exatamente essa diagonal aqui. Ó. Essa altura é 2, essa base é 2, ó, do triângulo retângulo. Aqui tem hipotenusa, né? Somos os quadros catetos, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 4 mais 4, 8, raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Então isso aqui vale 2 raiz de 2, isso aqui vale 2 raiz de 2, isso aqui vale 2 raiz de 2. Esses 3 pontos A, B e C estão exatamente na circunferência de raio 2 raiz de 2. Então A, B e C são pontos das diagonais aqui desse quadrado que está circunscrito aqui, né? E, portanto, a resposta correta é a resposta E, porque ela atinge uma maior quantidade de pontos, 6 pontos. Ok? Vamos lá, interessante essa questão, porque ela relaciona, você tem que relacionar uma função que relaciona a equação de reta ou circunferência e um critério de pontuação, né, que pode ser 1, pode ser 2. Vamos lá para a próxima. Do ano de 2010, a questão 163 diz o seguinte: nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e em muitas situações o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Então temos aqui a temperatura T de T, e Tzinho é o tempo que varia entre 0 e 100, e aqui quando o tempo acima de 100. Em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius, e Tzinho é o tempo em minutos decorrido desde o instante que o forno é aquecido, ele é ligado. Tá? Foi importante. Tempo desde o instante que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura inicial for 48 graus e retirada quando a temperatura final for de 200 graus. O tempo de permanência dessa peça no forno em minutos é igual a, e são dadas 5 alternativas. Bom, só para curiosidade, para que se coloca uma peça de cerâmica num forno? Né? Lembrando que a cerâmica é feita de barro, feita de argila. Né? Essa argila contém matéria orgânica, impurezas, que devem ser eliminadas. Uma das formas de eliminar é calcinar, levar um forno a altas temperaturas, essa matéria orgânica queima, evapora, só ficam as cinzas, e a cerâmica tende a contrair-se e, ao mesmo tempo, adquirir resistência. Né? O caso, por exemplo,
do processo de vitrificação que ocorre, por exemplo, com a porcelana. Né? A porcelana em altas temperaturas, cerâmica em altas temperaturas, elimina, fica aquela coisa bem branquinha, que é a porcelana. Ok? Por isso, a questão em si, colocar uma peça cerâmica no forno a 48 graus, quando ele estiver a 48 graus, levar até 200 e remover, quando o processo vai estar, então, o cozimento vai estar completo. Então vamos lá. O que se quer? O tempo de permanência em minutos da peça cerâmica no forno para completar a queima. O que se tem? A função descritiva da elevação da temperatura T maiúscula em graus Celsius em forno, em função do tempo T minúsculo em minutos. Sabe-se que de 0 até 100 minutos, a temperatura em graus é 7/5 de T mais 20, e de 100 minutos em diante, até 200, por exemplo, a temperatura T é 2 sobre 125 T ao quadrado, menos 16/5 de T, mais 320. O processo de queima se inicia nos 48 graus e finaliza nos 200. Então, para resolver essa questão, vamos primeiramente imaginar o forno, já que a condição da temperatura do forno, em função do tempo, varia de acordo com o intervalo de Tzinho. Se Tzinho varia entre 0 e 100, ela é uma equação. Quando o Tzinho varia entre 0 e 100, a temperatura varia seguindo essa expressão. Quando ela varia acima de 100, é essa expressão. Então vamos lá imaginar o que ocorreria primeiro para irmos até 100 graus centígrados, só por uma curiosidade. E depois vamos até 200 graus. Se for até 100 graus centígrados, usando essa expressão, então vou colocar 100 graus aqui, igual 7/5 do tempo mais 20, vai dar 7/5 de T igual a 80, 20 passando para lá, subtrai. T igual 5 vezes 80, 400, dividido por 7, que dá aproximadamente 57 minutos. Muito bem. E se fosse agora para elevar o forno da temperatura de 0 até 200 graus, de 0 até 200 graus, se fôssemos continuando esse aquecimento. Então, são 200 graus aqui, vou colocar nessa equação do segundo grau, né? Essa equação do segundo grau, e vou achar o tempo. Para facilitar a resolução dessa equação, vou multiplicar tudo por 125 para eliminar essa fração aqui da expressão. Então, ao multiplicar por 125, 125 por 200 vai dar 25.000, 125 por 2, 125 vai dar 2, T ao quadrado, 125 por 16/5 vai dar 400T, e 125 multiplicado por 220 vai dar 40.000. Então, a equação, se eu passar esse 25 para o segundo membro, vai ficar 2T2 menos 400T mais 40.000 menos 25, que é 15.000. Se eu dividir tudo por 2, para ficar aqui, eu tenho 1 aqui nessa equação, vai ficar T2 menos, dividido por 2, 200, 15.000 por 2, 7.500. Então, temos uma equação do segundo grau em T minúsculo do tempo, e vamos resolver por Bhaskara, né? Equação do segundo grau, menos B, 200, mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC, B ao quadrado é 200 ao quadrado, que vai dar 40.000, 4AC vai dar 30.000, 40 menos 30.000, 10.000, raiz de 10.000 é 100, então vai dar 200 mais 100 sobre 2, ou 200 menos 100 sobre 2. 200 mais 100, 300 sobre 2 dá 150, ou 200 menos 100 vai dar 100 sobre 2, 50. São as duas raízes possíveis dessa equação dos tempos, ou seja, ou 150 minutos, ou 50 minutos. Vamos descartar a alternativa de 50 minutos, por quê? Porque por aí de 0 a 100 gastamos 57 minutos, então não tem lógica pensar que de 0 a 200 vai se utilizar uma temperatura abaixo de 50, um tempo abaixo de 57 minutos. Então, a resposta que vai ser utilizada para aquecer até 200 graus é 150. Porém, a nossa peça ela não foi aquecida do 0 até os 200. Ela foi aquecida dos 48, ou seja, o forno foi aquecido. Quando ele chegou a 48, né, o operador abriu o forno e colocou a peça cerâmica e fechou. Então já tinha decorrido um tempo até atingir os 48. Então vamos ver quanto tempo se gastou. Então, cálculo do tempo é levar a temperatura de 0 a 48. Então vou colocar na equação aqui, ó, 48 na temperatura, e vou achar o tempo aqui. Então, 48 igual a 7/5 de T mais 20, tá certo?
Passo o 20 para lá, fica 48 menos 20, vai dar 28, dá certo? 5 vezes 28, 140, dividido por 7, eu vou achar t igual a 20 minutos. Então, para ir de 0 até 48, gastou-se 20 minutos. Para ir de 0 até 200, se gastou 150. Então, qual foi o tempo, de fato, que ele ficou dentro do forno? Então, o tempo para ele levar a temperatura de 48 a 200 é o 150, menos os 20, que vai dar 130 minutos. E, portanto, a resposta correta é a resposta D, ok? Vamos para a questão que caiu no ano de 2016, 171. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve a seguinte equação para a parábola: y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e altura da entrada do túnel. Então veja bem que nós temos uma parábola, foi desenhada aqui uma parábola, um setor parabólico que corresponde exatamente a essa transição aqui, dessa tampa de concreto, tá certo? Que tem esse contorno de arco de parábola. Foi desenhado de tal forma que essa base desse setor parabólico coincide com o eixo horizontal x, né, da entrada do túnel. E aqui é vertical bem no centro, onde vai bater no vértice da parábola, ok? Vamos lá, essa questão é muito interessante, vamos lá. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então são dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. Então, a área desse setor parabólico. Vamos lá. O que se quer? Qual a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? O que se tem formato da tampa parabólica, uma parábola de segundo grau de equação y igual a 9 menos x ao quadrado. Sabe-se que a área para achar o setor parabólico é 2/3 de b vezes h. B, olhando essa figura aqui, B é essa base, a altura, distância do vértice até essa projeção P. Então vamos resolver. Vamos imaginar então, se eu botar x igual a 0, aqui eu acho y, se eu botar y igual a 0, eu acho x. Então para x igual a 0, eu tenho que y é igual a h igual a 9. Então para x igual a 0, que é exatamente nesse eixo aqui, o que acontece com a altura h? É o vértice da parábola que está aqui, ó, que é 9 de altura. Então achamos a altura. E para y igual a 0, se eu botar nessa equação y igual a 0, o x vai valer 9. X ao quadrado 9, o x mais 3, que é o ponto B, o x menos 3, que é o ponto A. Mais 3 e menos 3. Então essa distância aqui, menos 3 até 0 dá 3, aqui também dá mais 3. Distância de A até B é 6. AP mais PB é 6. Então, temos aqui a base que é 6 e temos a altura que é 9. Então, a área do setor parabólico é 2/3 da base vezes a altura, 2/3 de 6 vezes 9. 6 vezes 9, 72, 6 vezes 9, 54. Sobre 3, 18. 18 vezes 2, 36 metros quadrados. E a resposta correta é a resposta C. Ok? Então, vamos para a próxima. No ano de 2012, a questão 179, ela diz o seguinte: existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência elétrica R e o quadrado da corrente elétrica I, que por ele circula. O consumo de energia elétrica E, por sua vez, é diretamente proporcional à potência desse aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica aí que circula por ele? São dados 5 gráficos. São 3 de linhas retas e 2 de curvas aqui, 2 de equações quadráticas. Vamos lá? O que se quer? Qual dos gráficos representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente I que circula por ele? O que se tem? Conceito: a potência de um chuveiro elétrico, P, é dado pelo produto do R, sua resistência, vezes I ao quadrado.
onde é a resistência elétrica, e a intensidade de corrente. Sabe-se ainda que a energia consumida E é diretamente proporcional a P. Então vamos à resolução. Se E é diretamente proporcional a E, então E e P formam uma reta. E e P formam uma reta. Ou seja, E é igual a uma constante vezes P. E é igual a Kp. Ok? Então, E em relação a P é uma reta. Mas o exercício está pedindo E em relação a I. E em função de I. Então, vamos continuar. Mas se P é RI ao quadrado, substituindo aqui, vai ficar E igual a uma constante, vezes a resistência, vezes I ao quadrado. Ora, a resistência elétrica é uma constante também, que depende só do material. Então, E igual a K vezes R, que é uma nova constante, vamos chamar de linha, e agora vezes a intensidade de corrente, que é variável, que passa por dentro do fio elétrico, da resistência elétrica. Então, E igual a K' vezes E ao quadrado. Opa, uma equação do tipo Y igual a K x ao quadrado é a equação de uma parábola que passa pela origem. Então, a única resposta que satisfaz aqui é a resposta D, uma parábola que passa pela origem. Ok? As demais são descartadas e a resposta correta é a resposta D, parábola que passa pela origem. No ano de 2015, o exercício 136 diz o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão temperatura em função de H igual a menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então nós temos aqui uma tabela que temos os intervalos de temperatura, começando por temperaturas abaixo de zero, muito baixa, e muito alta, acima de 43 graus Celsius. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Então vamos ver como é que resolvemos essa questão. O que se quer? Em que intervalo de temperatura se obtém o maior número de bactérias. O que se tem? A equação da temperatura tem em função do tempo Tzinho. T grande de H é menos H2 mais 22H menos 85, onde Hzinho é dado em horas e T temperatura em graus Celsius. E na temperatura T igual a máxima, T máxima, ocorre o número máximo de bactérias. O número máximo de bactérias está dito aqui no enunciado. Nesse momento, da estufa, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Essa é a estufa. Ok? Então vamos lá. Vamos à resolução. Bom, que já dá para ver de cara aqui que a equação da temperatura é uma parábola do segundo grau. Se eu pegar uma parábola do segundo grau na forma geral, ax2 mais bx mais c, essa é o formato da equação geral de uma parábola, o a, nesse caso, vale menos 1, o b vale 22 e o c vale menos 85. Certo? Bom, por que eu estou colocando a equação geral da parábola, ax ao quadrado mais bx mais c, e não a equação reduzida? Porque através da equação geral eu posso achar as coordenadas do vértice dessa parábola. Então vejam bem, essa parábola, ela pode ser uma parábola assim, tá? Assim, na horizontal, pode ser na vertical, ou pode ser na horizontal, né? Na vertical e na vertical, com a boca para baixo, com a boca para cima. Vamos ver então como é que se define essa questão. A concavidade, ou a boca de uma parábola, é definida pelo sinal de A. Se a parábola fosse, em vez de ax2 mais bx mais c, fosse ay2 mais by mais c, a parábola não seria nem para cima nem para baixo, ela seria para um lado ou para o outro. Tá certo? Então, ficou bem claro. Então, se eu tenho y em função de x, e é x ao quadrado, e y em função de x, ou a parábola é assim, descendo, passando por um mínimo aqui, ou subindo, passando por um máximo aqui. Tá certo? Ou seja, ou ela tem um fundo, ou ela tem um topo. Tá claro? Como é que nós sabemos se ela tem um fundo ou um topo?
olhando o sinal do multiplicador do x ao quadrado aqui, ó. A constante que multiplica x ao quadrado, que é o a. Nesse exemplo, o a vale -1, é negativo. Se o a é positivo, é com cavidade para cima. Se o a é negativo, é com cavidade para baixo. Então, nesse caso, ela tem uma boca para baixo. O que é a boca para baixo? A boca está com a boca voltada para baixo. Ele está com a boca voltada para cima. Está com a boca voltada para baixo. Ora, então ela passa por um topo. Exatamente o topo aqui. Né? E se ela passa por um topo, tá certo? Esse topo vai ser o local onde vai estar máxima temperatura. Temperatura versus tempo. Aqui está o topo dela, aqui vai estar o máximo. Então o que acontece nessa estufa? Ela sobe, ela começa lá com, sei lá, com a temperatura dela abaixo de zero, vai subindo, passa por um valor máximo, onde está a maior quantidade de bactérias, depois ela começa a cair sua temperatura, quando ela é desligada, ou pouco antes de desligar, enfim, o termostato faz com que ela caia a sua temperatura, e aí o número se reduz. Onde vai estar, então, maior número de bactérias? No topo. Qual é o topo? É o vértice da parábola. Então temos que achar o vértice da parábola. Então, quando temos uma equação geral nesse formato, x2 mais bx mais c, y igual a isso, o vértice, as suas coordenadas são dadas por -b sobre 2a. Lembra a fórmula de Bhaskara? -b sobre 2a é mais ou menos o discriminante b2 menos 4ac. Está aqui, é menos o discriminante sobre 4a. O x do vértice e o y do vértice. Então, como eu quero achar o y do vértice, né? O vértice está aqui. Eu quero saber qual é essa altura, onde está a temperatura máxima, é o y. Então eu vou achar menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a vai ser o delta, discriminante b2 menos 4ac, dividido por 4a. E é menos, né? Menos delta. Então, menos 22, que é o quadrado, que é b, menos 4ac, 340, 4 vezes 85 dá 340. E como é dividido por 4a e o a é -1, vai ficar -4. Então, -4, esse sinal com de menos aqui diminui, desaparece. Então vai ficar mais 22 ao quadrado menos 340 dividido por 4. Ou 144 por 4, que vai dar 36 graus. Então vejam bem, muitas pessoas podem ter imaginado que seria muito alto, já que ela aumenta, o número máximo aumenta com o aumento da temperatura. Mas ninguém pôde imaginar que é uma estufa e que em um certo momento ela pode ser automaticamente desligada e há uma redução na temperatura. Então a temperatura máxima coincide, que é 36 graus, coincide com a temperatura ideal para que essas bactérias se desenvolvam e atinjam o seu número máximo dentro dessa estufa. E a resposta, portanto, é resposta alta. Temperatura 36 está no intervalo entre 30 e 43, resposta D. Ok? Vamos para a próxima. Bom, com isso nós encerramos a aula de hoje, a videoaula de hoje. Abordamos temas muito importantes como relações entre circunferências, retas, pontos de circunferência, ponto da reta, centro de uma circunferência, diâmetro da circunferência, diagonal, vértice de uma parábola, né? Vértice de uma parábola de segundo grau, concavidade da parábola, ou seja, questões que sempre acabam de uma forma ou outra caindo no Enem. Então chamo a atenção para que vocês revisem essas aulas, repassem, para ter certeza que de fato esses conceitos que se consolidaram. E se tiverem mais algumas dúvidas, dê uma procurada na teoria para confirmar esses conceitos, ok? Espero que se inscrevam no canal, aqueles que não estão inscritos, pois isso vai ajudar a que o canal fique mais visível no YouTube e atinja um número maior de pessoas. Muito obrigado e até uma próxima.